adicional, uma exceção a essa regra nessa semana, que foi esse aqui, ó, do D1. No dia 12 de maio, o D1, que é o One F11, administrado e gerido pela Rio Bravo, que tem apenas 2.990 cotistas, na semana passada, eu até tinha comentado, muito brevemente, que tinha lido um fato relevante do D1 que eu tinha achado interessante, que foi o seguinte, que a Rio Bravo estava dizendo, recebemos uma oferta para vender os ativos do D1, que são 4 ou 5 andares desse edifício D1, e a gente declinou da oferta, e ponto. Se os cotistas quiserem, que convoquem uma assembleia, mas nós, gestora, entendemos que a oferta não é boa e a gente já não vai levar adiante, não vai discutir, não vai perguntar para o cotista, não vai fazer nada. No nosso papel de gestor, a gente já declinou da oferta. Bom, semana seguinte, vem esse aqui, ó. Nova proposta. Então, o fundo recebeu e negou mais uma proposta para venda das lajes que possui no edifício D1. E agora tem o nome do proponente. O proponente comprador é o PVBI 11, Fundo de Lajes da VBI. E a proposta tinha os seguintes termos, que eu resumi aqui. Primeiro, o valor era de R$ 31.500 por metro quadrado. Segundo, o pagamento é de 15% em dinheiro e 85% em cotas do PVBI a valor patrimonial, porque vem de uma emissão, né? Seria feita uma emissão, e inclusive esses 15% condicionado a captar recursos na emissão e tal. Então poderia até ser mais do que isso em cotas. Então a emissão ela é feita a valor patrimonial. E exclusividade da proposta, não é permitido buscar outros compradores. Então o VBI já fez isso, inclusive nesses termos, assim, com troca de novas cotas e com essa exclusividade, recentemente para comprar lajes do Vila Olímpia Corporate. Então, nos mesmos moldes, encaminharam uma proposta para comprar as lajes do D1. A Rio Bravo recusou a proposta, por entender que, primeiro, o preço proposto é baixo se comparado a transações recentes de ativos parecidos na região. Daqui a pouco eu mostro a tabela que eles colocaram no fato relevante. 2. O valor seria diminuído em razão de as cotas do PVBI estarem negociadas com desconto de aproximadamente 10% sobre o valor patrimonial. Do que se trata isso? Bom, qualquer um de nós pode comprar cotas de fundo imobiliário na bolsa, e aí vem um follow-on, e é dúvida de muita gente, na época que acontecem muitas emissões, né? Ah, devo comprar essas novas cotas aí que a corretora está avisando que eu tenho direito, ou devo comprar na bolsa? E aí a resposta é sempre a mesma, quer dizer, as novas cotas elas terão exatamente os mesmos direitos e obrigações das cotas já existentes. Então você vai exercer o direito de comprar as novas cotas se for financeiramente vantajoso para você. Se tiver mais barato do que está no preço de bolsa. Se tiver no mesmo preço, é indiferente, aí até valeria a pena você exercer para incentivar o crescimento do fundo, para fazer o dinheiro entrar lá no caixa do fundo e tudo mais. Mas então, você vai tomar aquela decisão que for economicamente, financeiramente mais vantajosa para você. É isso que a Rio Bravo está ponderando, quer dizer, qualquer pessoa, cotista do D1, inclusive, ou não, pode comprar cotas do PVBI na bolsa. Então, o próprio D1 poderia comprar cotas do PVBI na bolsa. E se ele aceitar em troca as novas cotas que vêm a valor patrimonial, ele estaria recebendo novas cotas no preço patrimonial, que é um pouco mais do que 10% acima do que está na bolsa. Então, eles pegaram essa diferença e calcularam como se fosse uma espécie de desconto a esse valor de R$ 31.500 por metro quadrado. Tá? Um raciocínio que faz sentido, enfim. E 3, eventual venda deveria ser recebida majoritariamente em cash, em dinheiro. Tá? Então, essa é um resumo dos motivos que levaram a Rio Bravo a recusar essa proposta. Da mesma forma, não vão convocar a assembleia, não vão perguntar para o cotista, já estão recusando. Só que agora estão dando mais detalhes, dizendo, né, porque quem fez essa nova proposta, talvez não tenha sido o mesmo
pessoa da primeira, quem fez, quais eram as condições, por que recusa, né, e motivando. Aí tem aquela tabela que eu falei, ó, o motivo número 1 é que o preço proposto é baixo comparado a transações recentes de ativos parecidos na região. Então eles fizeram uma tabela com operações recentes a 1 quilômetro de distância do D1. Começaram com o complexo JK Bloco B, que é um edifício AAA, foi vendido por 31.700 o metro quadrado, e provavelmente não por coincidência o vendedor foi o próprio PVBI. Depois o Infinity Tower, que foi vendido por R$ 39.170 o metro quadrado, fica a 950 metros do D1. O JK Financial Center, que foi vendido a 25 mil metro quadrado, e depois vários que foram vendidos a 36 mil reais o metro quadrado, que é o Faria Lima Square, o Faria Lima Financial Center, o JK 1455 e o Miss Silva. Eu incluí, está em azul porque eu incluí, não está no fato relevante. O PVBI também propõe comprar do PATC 11 lajes que o PATC tem no D1 por 31.500 metro quadrado, mesmo valor oferecido aí pelas lajes que pertencem ao fundo gerido pela Rio Bravo, e o Vila Olímpia Corporate por R$ 19.500 o metro quadrado. Por que eu pus o Vila Olímpia Corporate aqui? Porque dentro desse critério adotado pela Rio Bravo de 1 quilômetro de distância do D1, eu nem medi, mas eu sei dizer que o Vila Olímpia Corporate se enquadra, né? E existe em andamento uma assembleia, né, uma votação, para que o PVBI compre do PATC, tanto as lajes do D1 que pertencem ao PATC por 31.500 o metro quadrado, e as lajes que agora pertencem lá, mais ainda, né, do Vila Olímpia Corporate por R$ 19.500 o metro quadrado. Essa do Velol, ela até já se efetivou, de certa forma, né? O PATC comprou do Vila Olímpia Corporate essas lajes por esse preço, pagando em cotas do PVBI. Então, tá aí, eu incluí essas duas informações, porque, né, são obviamente similares, dentro do mesmo critério, um é o mesmo prédio, o outro é um prédio a menos de 1 quilômetro de distância. Bom, muito bem. Até aqui, você poderia falar, mas não é o mesmo prédio, tal, não sei o quê, acho que a Rio Bravo está superestimando o valor do D1, seja lá o que for, você pode ter suas opiniões divergentes. Aí vem a continuidade que eu achei super, super interessante. Além de rejeitar a proposta, a Rio Bravo encaminhou proposta para que o PATC venda o D1, né, as lajes que tem no D1, para o OneF11, para o fundo gerido pela Rio Bravo, em condições parecidas. O D1 pagaria ao PATC R$ 31.500 o metro quadrado, exatamente o mesmo preço, pagaria até 40 milhões de reais em dinheiro, então daria mais, se não me engano, dá uns 15 milhões de reais em dinheiro a oferta que o PVBI está fazendo, e o restante seria recebido em cotas do D1. Ou seja, a Rio Bravo diz o seguinte, eu não vendo por esse preço, e mais, eu compro as suas por esse preço. Então, o que eu falei? Que está em período de votação a possibilidade do PVBI comprar do PATC as lajes que o PATC tem no mesmo edifício, no D1, por R$ 31.500 o metro quadrado. A Rio Bravo está falando o seguinte, eu compro do PATC. Em vez dessas lajes do D1 irem parar dentro do PVBI, vem parar dentro do D1 e a gente aumenta a nossa participação no prédio, né? Porque esse fundo, apesar de ter o nome do prédio, ele não tem 100% das lajes do prédio. Então, achei bastante interessante, por diversos motivos, a gente trazer isso aqui para discutir, para aprender, para tudo mais. Então, é por isso que eu brinquei, assim, se eu soubesse, né, tivesse talentos aí de desenhar ou de usar o computador para fazer coisas gráficas, faria uma mesa de truco com a VBI.